campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, amigos! Estamos aqui mais uma vez para dar prosseguimento a essa belíssima obra, Religião dos Espíritos, pela psicografia do nosso querido Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Saúdo os trabalhadores, amigos, irmãos do Grupo Espírita Francisco Xavier e todos que vêm acompanhando os nossos os trabalhos de reflexões todas as manhãs. Continue acessando o nosso canal. Hoje nós vamos ler, queridos, o capítulo 79, que tem como título Abnegação. Sabemos, né, que é todo ele baseado em reuniões públicas sobre o Livro dos Espíritos. Então, essa é uma reunião do dia 9/11 de 1959, a questão 912, que nós vamos dar uma lidinha no Livro dos Espíritos. Vamos ver o que diz, né? É o livro 3, capítulo 12, das paixões, né? O título. Então, Kardec pergunta: qual é o meio mais eficaz de se combater a predominância da natureza corporal? Os espíritos respondem: praticar a abnegação de si mesmo. Olha que resposta, né? Muito boa resposta. Praticar a abnegação de si mesmo. Então vamos ver o que diz Emmanuel, né? Nesse capítulo 79, a abnegação. No estudo da abnegação, fitemos em Cristo o exemplo máximo. Emissário de Deus entre os homens, podia exigir um palácio para nascer, mas preferiu asilar-se no abrigo dos animais. Podia frequentar na meninice os mais altos grêmios filosóficos e religiosos da nação que o contava entre os seus. Todavia, preferiu as rudes experiências da carpintaria de Nazaré. Seu pai, José, era carpinteiro e ele aprendeu essa profissão. Podia aderir aos programas de dominação dos maiorais em Jerusalém, impondo-lhe a sua própria condição de missionário excepcional. Entretanto, preferiu incorporar-se ao trabalho de pescadores humildes, revelando-se a eles sem violência. Podia escolher as damas ilustres para entreter-se com elas acerca do reino de Deus em tertúlias afetivas no terraço de casas nobres. Contudo, preferiu entender-se com mulheres simples do povo, sem esquecer a filha de Magdala, submetida aos flagelos da humilhação. Podia insinuar-se no ambiente mais rico, mais íntimo de Caifás ou Pilatos, agradar-lhes a parentela, mas para ganhar influência. No entanto, preferiu aproximar-se dos enfermos esquecidos na via pública. Podia acumular ouro e prata, mobilizando os poderes de que dispunha, mas preferiu viver entre os desfavorecidos do mundo sem reter uma pedra onde repousar a cabeça. Podia afastar Iscariotes do círculo doméstico, depois de perceber-lhe os primeiros sinais da disserção. Todavia, preferiu conservá-lo entre os aprendizes para não lhes frustrar as oportunidades de reajuste. Podia agitar multidões contra os detratores de sua causa. Entretanto, preferiu que os detratores a comandassem. Podia recorrer à justiça de modo a defender-se contra a perseguição sem motivo. No entanto, preferiu morrer perdoando os algozes, alinhando-se entre os condenados à morte sem culpa. Não te preocupes assim da abnegação dentro da própria vida, a fim de que possas auxiliar as vidas que te rodeiam. Supérfluo que nos enfeita
é carência que aflige os outros. O grande egoísmo da humanidade é a sombra dos pequenos egoísmos de cada um de nós. Sofrer por obrigação é resgate humano, mas sofrer para que os outros não sofram é renúncia divina. Ninguém sabe se existe virtude nos prisioneiros da expiação. Entretanto, a virtude mostra-se viva em todo aquele que, podendo acolher-se no bem próprio, procura, acima de tudo, o bem para todos. Se podes exigir e não exiges, se pode pedir e não pedes, se pode complicar e não complicas, se pode parar de servir e prossegue servindo, estará conquistando o justo merecimento. Não vale, pois, reclamar a abnegação dos outros para a melhoria do mundo, porque o próprio Cristo nos ensinou à força de exemplos que a melhoria do mundo começa em nós. Que lição mais linda sobre a abnegação! Que como temos que ter o exemplo do Cristo para ser abnegados. Um espírito que governa a terra deixou a sua governadoria, nasceu numa manjedoura entre os animais, né? Para nos dar o exemplo de abnegação, de espírito que já possui esse discernimento, né? Nosso guia e modelo, meus amados. Então, como a gente tem que aprender essa abnegação? Muitas vezes abrir mão, né, das coisas que a gente deseja em prol de alguém. Como o tempo que a gente pode usar para fazer caridade, carinho para os outros. Como o tempo que a gente pode usar para trabalhar na casa espírita. Se trabalhamos um dia, podemos ter a abnegação e abrir mais um dia, fazendo prioridade, né, espiritual em primeiro lugar. Porque é assim que vamos aprendendo, né, meus amados, ser desprendidos das coisas materiais, conquistando, né, aquele homem de bem que o próprio Cristo nos mostrou sendo bom. Né, como guia e modelo da humanidade, ele foi a criatura que mais abnegou de tudo nesse mundo, como diz aqui, né, como desvendou Emmanuel nesse capítulo. Então fica a lição dessa manhã, a abnegação, para que a gente aprenda, né, a ser abnegado e, acima de tudo, aceitar, né, o que nós escolhemos nessa caminhada. Então fica aí o recado. Que Deus continue nos amparando, meus amados, abençoando nosso propósito de sermos abnegados. Até a próxima, um grande abraço. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site.